Fala pessoal, Léo aqui de novo, sejam bem-vindos ao canal Include. Com a mudança de Smart Client, onde a gente sai de um Smart Client instalado na nossa máquina e vamos para um Smart Client executado via navegador, que é o Web App, uma dúvida surge para quem desenvolve os códigos-fontes dentro do Proteus. E essa dúvida é, como que eu faço para debugar os meus códigos-fontes utilizando o Smart Client Web App? Uma vez que quando a gente configura o nosso VS Code, a gente aponta para o nosso debug o Smart Client que está instalado na máquina local. Eu estou partindo aqui de que você já esteja com o seu VS Code configurado. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro como que eu configuro o VS Code para funcionar com o Proteus e a DVPL. Então, eu vou partir do ponto que você já tem o Smart Client configurado e a partir dele a gente vai adicionar uma configuração para ele funcionar com o Web App também. Antes da gente seguir aqui, essa foi uma configuração que eu encontrei fazendo aqui os meus testes, mas eu confesso que eu não achei ela tão prática, até porque a gente vai mexer com arquivos de configuração e não em uma interface gráfica. E isso pode ser um fator que dificulte um pouco a configuração para algumas pessoas. Então, se você conhece uma outra maneira de fazer essa configuração, compartilhe aí nos comentários, porque isso com certeza vai ajudar muita gente. Então, agora sim, vamos lá. Estou aqui com o meu VS Code aberto. Tá? Então eu estou aqui na aba de Debug, nessa opção aqui. E aqui seria basicamente onde a gente executa a nossa depuração dos nossos códigos fontes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessa engrenagem que vai abrir o nosso arquivo launch.json. E é nele que tem as configurações de debug. Perceba que ao abrir esse arquivo, aqui no rodapé, tem uma opção chamada Add Configuration. Então o que a gente faz? Clicamos nessa opção e ele vai trazer algumas coisas pré-definidas aqui. Se a gente rolar essa barra lá para o final, a gente vai observar que existe aqui o TOTUS Language Debug via Web App. Então a gente vai clicar nessa opção aqui. E perceba que após clicar, ele preenche algumas configurações de forma automática aqui para a gente. Então você pode alterar o nome, tanto que ele já traz até posicionado aqui. Então eu vou tirar só esse % aqui no final, que não tem nada a ver. E aqui ele pede a URL do seu Smart Client Web App. A mesma URL que você usa para acessar o Web App através do seu navegador. No meu caso aqui, a URL é localhost mesmo, mas a minha porta aqui é na 8015. Se você tem o seu Web App instalado num servidor, você vai colocar aqui o IP e porta do seu servidor ou a URL que você tem aí para conexão direta com ele. Então, a parte de configuração do arquivo launch.json a gente concluiu. Agora a gente precisa apontar para o VS Code qual que é o navegador que ele vai utilizar. E aí para isso a gente clica nessa engrenagem aqui no rodapé. Nós vamos em Settings. E aqui no filtro de pesquisa eu digito a palavra Web. Aqui em extensões eu clico aqui em TOTUS e ele vai pedir o caminho do seu navegador para utilizar o Smart Client Web App. O que eu faço aqui? Eu, como utilizo o Chrome, eu venho aqui no meu atalho, venho nas propriedades dele e pego o caminho que está o executável. Se você utiliza o Edge, você faz o mesmo processo para o Edge ou para o Firefox, que tem que funcionar da mesma forma. Então, vou colar aqui esse caminho, vou dar um salvar. Vou fechar aqui. Agora eu vou nos meus arquivos aqui de código-fonte, vou abrir um código-fonte qualquer, vou voltar aqui na opção de Debug, vou selecionar aqui o Smart Client Web Debug e vou dar um F5 para debugar. Aqui eu vou abrir o SIG-MDI mesmo e ele automaticamente vai abrir o navegador. Depois de apontar o caminho do seu navegador lá nas configurações do VS Code, se você tiver algum problema para executar o debug, você fecha o seu VS Code e abre ele novamente para que ele reconheça as configurações. Aqui ele funcionou de primeira, sem precisar reinicializar, e ele já abriu aqui o nosso ambiente de treinamento, que é o mesmo ambiente que a gente está executando aqui nos nossos servidores, né? E ele trouxe aqui o programa inicial, que é o SIG-MDI. Se eu fechar esse cara, ele vai encerrar o debug. Eu percebi que ele não encerra automaticamente, eu não sei se isso é um bug, se é normal, mas eu sempre preciso clicar aqui no stop. Agora sim, eu vou debugar novamente e aqui eu vou chamar o meu programa chamado o underline inicial, passando os parâmetros aqui. Ele abre o navegador normal
E aí deve cair no nosso código-fonte agora. Então, deu certo aqui a configuração do nosso debug. Qual que é o ponto de atenção, tá? Quando você configurar aqui no seu launch.json, o apontamento para abrir o seu web app, você não pode apontar essa URL para a URL de acesso via broker. Se você fizer isso, o seu debug não vai funcionar, ele vai dar um erro na hora que você abrir. Uma outra coisa que é importante ter atenção, aqui eu direcionei direto para um serviço slave do app server. E esse serviço slave obrigatoriamente precisa ser o mesmo no qual eu estou conectado aqui. Se eu estiver conectado num outro serviço e a minha URL estiver apontando para outro serviço, você também vai ter um erro na hora de tentar debugar. Então tenha em mente que tanto o servidor conectado aqui, o servidor de aplicação, quanto a URL tem que apontar todos para o mesmo app server. E nunca pode ser para o app server do broker, senão você tem um problema na hora de debugar, ele não vai executar a operação de debug, tá bom? Então, pessoal, a gente conclui esse vídeo aqui. Acho importante trazer essa informação, uma vez que, muito provavelmente, após algum tempo, essa vai ser a única forma que a gente tem de debugar os nossos códigos-fontes. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente, o canal a crescer. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final e até a próxima.